Bom dia a todos. Proposta para a aula de hoje é resolver os exercícios que eu solicitei sobre transformações gasosas, aqueles do livro primeiro, tá? Num outro vídeo eu vou resolver os exercícios daquela lista com 14 exercícios, tá? Vai ficar para o próximo vídeo. Esses exercícios eu solicitei algumas aulas atrás, e aí vocês anexaram as respostas no SIGA A para mim, tá bem? Primeiro exercício, exercício número 3, página 79, diz que um gás ideal a 25 graus Celsius e pressão de 0,8 atm é comprimido isotermicamente até que seu volume seja 4/5 do volume inicial. Calcule a pressão final do gás. Vamos resolver com vocês lá no quadro. Primeiro cuidado que tem que tomar, a temperatura tem que estar em Kelvin, a temperatura descer, a temperatura vai ser mais do, tá? 290 Kelvin. 290 Kelvin. Pressão inicial, vou botar P1, pressão inicial P1, 0,8. Volume inicial a gente vai chamar simplesmente E. Ele é comprimido isotermicamente, então a temperatura T1 vai ser igual à temperatura T2, que é uma transformação isotérmica. E o volume final vai ser 4/5 do volume inicial. Então, numa transformação isotérmica, só para lembrar, PV é igual a constante. Então, para nós, P1 vai ser igual a P2. Colocando os valores, 0,8 P vai ser igual a P2 vezes 4. Percebam que não foi colocado o valor do volume inicial, mas a gente consegue cortar agora volumes que estão relacionados com a mesma grandeza. Então aqui é V, aqui é 4/5 V. Consigo cortar esse V desse V. Está no denominador, passa multiplicando, o 4 passa dividindo. Então P2 vai ser 5 vezes 0,8 por 4. Vai dar 1 atm. As unidades, tá, pessoal? Como a pressão está em atm aqui, a pressão P2 vai estar em atm. Vou só conferir aqui. Página 39. 1 atm. É isso. O próximo exercício. Vamos voltar aqui. Abaixo é mostrado o comportamento de um gás ideal que sofreu uma expansão. Letra A. Que tipo de transformação é essa? Letra B. Construa o gráfico P versus V. E letra C. Qual o valor da pressão quando V for 20 litros? Então vamos lá para o quadro.
Para saber o comportamento de um gás dado valores de volume, só vai preocupar se ela é uma transformação isotérmica ou não, já que foi dado pressão e volume. Então vou colocar E na tabela conforme está. E aqui embaixo colocar o produto de PV for constante, nós temos isotérmico. Então, nós temos 4 então, de volume. 4 vezes 1, 4. Outro ponto, 2. Então, 2 de volume. 2 vezes 2 também é 4. PV, né? O outro ponto, 1 de pressão, 4 de 4 também dá 4. Por último, pressão 0,5, volume 8. 8 vezes 0,5 também dá 4. Ou seja, para esta situação aí, nós temos que PV igual é uma constante, nós temos uma transformação térmica. Responde a letra A. A letra B é para construir um gráfico P em função de V. Então, pressão vai 0,5 até 4. O P. Esse eixo é a pressão. Então, P. Aqui no outro eixo, colocar o volume. O volume vai aumentando. 1, 2, 4, 8. Vamos fazer de 2. 2, 4, 6, 8. Pressão é 4. 4 aqui. Volume é 1. Pressão é 2, volume é 2. 2. Pressão é 1, volume é 4. Pressão é 0,5. Traçar uma reta passando pontos. Nós temos a isoterma. Ok? A letra B, fazer o gráfico. A letra C, qual o valor de P quando V vale 20? Nós tínhamos que PV vale 4, vai ser igual 2V2, por exemplo. Então, como o volume vale 20, tá? A pressão. Pressão 4. Tá? 0,2 API. Bem, pessoal? Quaisquer dúvida, vocês postem no fórum. Eu vou disponibilizar a essa aula de exercício. Vou voltar lá para o próximo exercício. Exercício 5.
uma determinada massa gasosa sofre um processo isotérmico, então dá para ver pela própria curva que aparece aí, tá? Em que é levado do estado A ao estado D, passando aqui pelo estado B e pelo estado C. Então, como o volume está aumentando para cá, nós estamos com uma expansão, tá? É uma expansão isotérmica. Expansão porque o volume está aumentando, tá? Do estado A ao estado D, conforme ilustra o diagrama PV. Letra A, é para responder só a letra A, qual o valor da pressão no estado B? Então vamos lá. Nós temos uma isoterma, PV é uma constante. Ação térmica. T1 igual P. Saindo ali dos dados, temos números, é o B e o C. Vamos colocar PB vai ser igual PB, o que ele está pedindo. A gente lê no gráfico. Para a pressão PB, para o ponto B, o volume vale 3. A pressão PC vale 6. E o volume PC vale 4. Então vamos ficar. 6 vezes 4 é 24. Dividido pelo está descendo. Tá? 8. Certo, pessoal? A letra B não era para responder. Falava em densidade do gás, a gente não trabalhou tanto com densidade. A letra A. Assim, assim, vai embaixo, assim. Vamos para o próximo exercício. Vou voltar aqui. Exercício 6. Um gás, agora a página 84, tá, pessoal? Um gás é submetido à transformação mostrada no gráfico PV. No processo, a temperatura do gás aumenta de TA 350 Kelvin para TB. Letra A. Qual o valor de TB? Letra B. Esboce o gráfico V em função de T. Percebam que nesse gráfico aqui, a grandeza que permaneceu constante entre o A e o B foi a pressão. A pressão permaneceu em 1 atmosfera. Tá? Então, nós temos um processo a pressão constante que é uma isobárica. Tá bem? Então, vamos resolver o exercício numa transformação isobárica. Agora, nesse bárica, isobárica, não é constante. Para a nossa equação geral, a P1, P2, P1 é igual a P2, eu posso cortar ele dessa expressão. Mais transformação isobárica, nós temos P1 igual. As temperaturas devem estar em Kelvin. Então, na letra A, nós temos temperatura de A é 350 Kelvin. Vou botar A aqui. A. Aqui, o processo foi B. Volume de A é 1 litro. Aqui eu vou botar por TA vale
150 Kelvin vai ser igual PB pelo gráfico, que é 4 litros, por plano cruzado, vamos ficar com TB vezes 1, igual 350 igual 1.500, eu acho. 350 vezes 4, 1.400 Kelvin. Kelvin. A letra B pergunta coçar o gráfico de V em função de T. Para fazer o gráfico, nós vamos pegar os dados. Nós temos volume. Vou apagar aqui. Volume. Temperatura. PA era 1 litro. PA era 300 Kelvin. PB a 4 litros vai dar aqui. Gráfico, a gente vai colocar B esse é o inverso. Dois volumes, 1 e 4. 1, 4, 4 está aqui. Temperatura, vamos fazer 350 em 350. 50. 50. Aqui. 400. Então nós temos para ver temperatura, para ver temperatura. B é proporcional a T. Uma linha reta. E aí, pessoal, vamos para o próximo exercício. Vou voltar aqui. Exercício número 7, página 84. É fornecido calor a uma massa gasosa que faz sua temperatura passar de 300 Kelvin para 1.200 Kelvin. O gráfico PV está mostrado aqui embaixo. Letra A. Que tipo de transformação ocorreu? Então, se a gente olhar para a figura, a grandeza que permaneceu constante desses dois pontos é o volume. Ele permaneceu em 10 litros. Então, nós temos uma transformação isocórica ou isovolumétrica. Ou ainda isométrica. Tá? E letra B, qual a pressão final desse gás? Vamos responder lá no quadro. A letra A, a transformação isocórica. Ou volumétrica. Ou somente 3 nomes a mesma. Para B, nós temos que saber qual é a relação, a transformação isocórica, lembrando a equação geral, T1 igual 2, T2. Pois, aqui o volume é constante. Então a gente consegue cortar o volume aqui, ó. Então a transformação isocórica E1
é igual a P2. Nós temos os valores. Temperatura vai de 300 Kelvin a 1200. A pressão P1 é 0,5. P1 0,5. 300 Kelvin. M igual P2. Temperatura vai 300 Kelvin. Cruzado, vai ficar com P2 é 0,5 vezes 1.200 por 300. Vai dar 2. Vai dar 2 ATM. Okay? Dúvidas? Postem no fórum, tá, pessoal? Vamos pro próximo. Desenhe no caderno um gráfico PV com as seguintes transformações sucessivas sofridas por uma massa de gás. A massa é aquecida a pressão constante, desde o estado A até o estado B. Depois ela é expandida, então expandido aumenta o volume, a temperatura constante até o estado C. Depois ela é esfriada a volume constante até o estado D. Tá? Então vamos fazer o desenho ali no quadro. Gráfico PV. A primeira transformação, ela é aquecida a pressão constante de A para B. Se ela é aquecida a pressão constante, o volume tem que vir aumentando. Tá? Aqui uma pressão P0, PA. Aqui a transformação, movimento a pressão constante, uma transformação a pressão constante. Aqui. Tá? Pegou em B, sofre uma expansão a temperatura constante até o estado C. Então, como é a temperatura constante, nós vamos ter uma isoterma. Isoterma. Aqui está o C. Pressão para ele. E volume. PA. E. A letra C ela é esfriada a volume constante até o estado D. Se ela é esfriada, a pressão vai diminuir. O volume permanece constante, tem que ser uma linha vertical para o volume ficar constante. E a pressão tem que diminuir. Processo. Aí. Seria assim. Aí do A, expansão isobárica até E, expansão isotérmica até C, expansão isovolumétrica até D. Bárica, térmica, e aqui em cima, bárica. P constante, temperatura constante, volume constante. Esse seria o gráfico. Próximo. Escreva a expressão matemática que relaciona P, V e T em cada transformação mencionada na questão anterior. Tá? Então, isobárica, isotérmica e isocórica. Vamos lá para o quadro.
isobárica, a pressão é constante, vai ficar com P sobre T, T1 igual T2 igual PN TN. N é o número inteiro, tá? Não é o número de mols. Isotérmica. Nós vamos ficar com P1 igual 2 é igual isocórica ou isovolétrica. P1 igual P2 igual isso aí. Vamos adiante. Exercício 10, página 84. Um recipiente contém certa massa de gás que a temperatura de 27 graus Celsius ocupa um volume de 15 litros. Ao sofrer uma transformação isobárica, o volume passa a ser 20 litros. Determine a variação de temperatura desse gás. Então, uma transformação isobárica, tá, pessoal? Vamos lá para o quadro. Ação isobárica. A ação já estava aqui. Tá ela. Temperatura 1 é 27 graus Celsius. Não podemos esquecer que nessas expressões, gases, tudo tem que estar em Kelvin. Então, aqui mais vai dar 200 Kelvin. Volume de 15 litros. Temperatura final a gente não sabe. A gente sabe que o volume final, o V2, foi para 20 litros. Para achar o T2, V1 sobre T1, 15 litros por 300, igual litros por 2. 2 é igual usado, 15 vai multiplicar T2 igual 300 vezes 2 igual 200. Kelvin. Como pediu a variação de temperatura, a gente já tem a variação de temperatura em Kelvin. Sabia que a temperatura 300 Kelvin e foi para 400 Kelvin. A variação de temperatura em Kelvin 300 tá? Tem Kelvin. Graus Celsius vai dar o mesmo resultado. Como assim, professor? Vamos voltar esse T2 para graus Celsius. Graus Celsius 2 vai ser igual a temperatura em Kelvin menos 270. Aqui 400, tá? 120 graus. A temperatura foi 7 Celsius, 120. Tem? Dúvidas? Postem no fórum. Vamos adiante. Exercício 11. Um recipiente fechado de paredes rígidas e indeformáveis
contém gás a temperatura de 47 graus Celsius, pressão de 1 atm. Se o gás for aquecido até 367 graus Celsius, que pressão deverá suportar as paredes do recipiente? Então perceba, são paredes rígidas e indeformáveis. Então não vai mudar o volume nessa transformação. Nós temos a transformação isocórica aqui, tá bem, pessoal? Tá? Então vamos resolver o exercício com uma transformação isocórica. Vamos lá para o 4. Isocórica, só para lembrar. Qual? Nós temos pressão 1 atm. Nós temos temperatura 1 está em graus Celsius, temos que passar para Kelvin. 47 graus Celsius mais, tá? 220 Kelvin para uma temperatura 2, 360 Celsius mais 200 vai dar 640 Kelvin. A nossa equação vai ficar 1 atm igual 240. Nós ficamos com P2 igual 640 por A 2 bem, adiante, voltando aqui, próximo exercício, exercício 12, página 84, um sistema fechado contendo um gás ideal sofre um processo termodinâmico isobárico, provocando mudança de temperatura de 200 graus Celsius para 400 graus Celsius. Assinale a alternativa que representa a razão entre o volume final e o volume inicial do gás ideal. Então vamos lá para o 4. Transformação isobárica, tá, pessoal? Isobárica. Ao V2. Temperaturas. T1 é 200 graus Celsius. Mais para passar para Kelvin. 470. T2. 400 graus Celsius. Mais dá 200 Kelvin. Então aqui. T1 sobre 400 é igual a 2. Pede a razão entre o volume final e o inicial. A razão entre V2 e V1. Quando cruzado, 173 vai lá para cima e aqui para baixo. 173. 403 igual. Esse cálculo aqui
Tá? 1,42. 42 igual. Nas respostas que não tá, a resposta correta é a letra C. Vamos adiante. Exercício 13, página 87. O gráfico PB mostra a transformação de um gás desde o estado inicial até o final, passando por um estado intermediário. Qual a razão TB dividido por TA nesse processo? Então agora nós vamos ter que cuidar. O passo intermediário, que é esse ponto aqui, tem do A até esse ponto uma isobárica, e desse ponto até o B, ou desculpa, uma isobárica não, uma isocórica, o volume é constante, tá? Do A até esse ponto, vamos chamar de C, uma isocórica, depois uma isobárica, pressão constante, até B. Aí a gente vai achar a temperatura em B, tá bem? Duas transformações, isocórica primeiro, isobárica depois, tá? Vamos fazer lá no quadro. Primeiro, uma isobárica, uma isocórica. Então, E. Então, eu chamei aquele ponto meio de C, então vou botar aqui PA. PA, qual PC. PC. Nós temos lá PA vale 3. 3. PA igual PC. PC vale 1. PC, não sei quanto. Então, PA é igual a 10. A transformação é uma isobárica. A isobárica, P sobre T é igual a constante. Vou fazer do C até o B. BB. E. Colocando os valores. No ponto C, o volume é 1. Temperatura em C eu não sei qual vale. O volume em B é 6. 6. Vou isolar o TC nessa equação e vou substituir naquela lá. Ficando cruzado, TC é igual a PB. Se eu for usar aqui, vou ficar com PA sobre 6 é igual a 3. Esse 6 está no denominador, eu podia passar o T para lá. É assim, PA sozinho, fica mais fácil para você. PA sozinho é igual a PB vezes 6. 3 dividido
6 é 0,5. TA. TB é 0, razão. TA. TB tá 0,5. A razão TB sobre TA é o que ele está pedindo. Eu tenho a equação. TB por TA. TB aqui no cantinho. Tá. Tá, eu posso escrever assim. TA igual 0. Posso passar o TA dividido por 0,5. 1. Assim. Igual 1 por 0 é 2. TA igual a 2. TA 0,5. Vou escrever 1 meio também. Uma direta conta. Bom, se tiverem dúvidas ainda a respeito, vocês perguntem no fórum, tá? Vamos adiante. Exercício 16. O gráfico mostra a variação da pressão atmosférica acima do nível do mar. Um balão meteorológico é lançado em nível do mar e alcança uma altura de 1.200 metros, onde a temperatura é menos 33 graus Celsius. Sendo V1 100 litros o seu volume inicial e T1 igual a 27 graus Celsius, a temperatura local no lançamento, determine o volume do balão na posição final imediatamente antes de explodir. Dado pressão atmosférica é 1 atm. Tá? Bom, então o balão vai subindo, a pressão vai diminuindo, o volume vai aumentando. E aí ele explode. Tá? Tem o gráfico. Eu vou anotar esses dados primeiro lá no quadro. E já volto aqui para mostrar o gráfico para vocês. Né? Então vamos voltar lá. Vamos anotar valores. Nós temos pressão lá embaixo, quando o balão está lá embaixo, a TM, está lá em cima, a pressão é 500, ou melhor, pressão a 1.200 metros, tá? Então é uma altura, 1.200 H é 12.000 metros. 12.000 metros. Pressão 1 atm, temperatura 1 é 7 graus Celsius, mais 200, tá? 500 Kelvin. Temperatura lá em cima é menos 33 graus Celsius. 2, menos 30, mais 10, tá? 40. 40. Kelvin. O que mais? Volume. P1 é igual a 100 litros. Nós vamos precisar do P2, a essa altitude aqui. Vamos precisar achar o P2. Percebam, todas as grandezas vão mudar, temperatura vai mudar, volume vai mudar, pressão também vai mudar, porque lá naquela altitude, 12.000 metros, a pressão é menor. Para isso, nós vamos ler no gráfico. Tá? Então, eu vou voltar aqui e vou mostrar o gráfico para vocês. Então, o gráfico é esse. Então, ali, quando a gente olha
no gráfico 12.000 metros de altitude aqui em cima, a pressão lá embaixo está em 0,2 atm. Então é esse o valor que nós vamos usar lá. Então voltando lá, aqui essa pressão P2 é 0,2 atm. Então nós temos as três grandezas mudando. P1 1 igual P2. Colocando os valores, P1 é 1, P1 é 100, T1 300, igual P2 0,2, P2, sabe? P2 40. Ficando cruzado, vai ficar 240 vezes 100 sobre 300 igual 0,2. Vou fazer essa conta aqui. Vezes 100 dividido por 300 dá 80. 80 é igual a 0,2 V2. Se eu passar o 0,2 dividido, eu tenho o valor do V2. 2 é 80 a 2 vai dar 400 litros. Volume balão quadruplicou, por isso ele estourou. Tá certo, pessoal? Vamos para o próximo exercício. Eu acho que foi o último que eu solicitei, mas vamos guardar. Vamos ver aqui. Exercício 17. Um gás ideal é levado lentamente do estado inicial A ao estado final C, passando pelo estado intermediário B, para o qual a temperatura vale 300 Kelvin. A figura representa a variação da pressão desse gás em atmosferas em função do volume em litros. Para este gás, as temperaturas no estado inicial TA e final TC valem. Tem que achar o valor do TA e o valor do TC. O gráfico que se tem é esse aqui, ó. Então aqui, do A para o B, está mudando todas as grandezas. A temperatura em A a gente não sabe. Volume em A vale 2, pressão em A vale 20. No B, a pressão vale 15, a temperatura vale 300 e o volume vale 4. Em C, do B para o C, poderia pensar uma isobárica e achar quanto vale a temperatura em C. E o volume saiu de 4 e foi para 6 litros. Vamos resolver lá. Então aqui, do A para o B, variou as três grandezas. Então vamos usar a equação geral dos gases. PV sobre T igual constante. Do B para o C, dá para usar uma isobárica e resolver o problema. Vamos lá. Então, A, B, EA, EA, igual B. Pressão de A é 20, volume de A é 2, temperatura de A, a gente sabe. O ponto B, a pressão vale 15, volume de B 4, a temperatura de B foi dado 300 Kelvin. Olha só fazer a conta. Vezes 2 é 40. Tá? Igual 4 é 60.
ficando cruzado, ficar com TA é 370 tá? 200. TA vale 200 Kelvin. Falta achar o TC. Para fazer o TC, nós vamos do ponto B até o C por uma isobárica. D ao C, uma isobárica. Isobárica PB igual VC. PB, olhando para o gráfico, vale 4. TB vale 300. Vai ser igual. Volume em C é 6. Ficando cruzado, para dizer que EC é 6 vezes 200. 4. Tá? $450 Kelvin. Então, TC vale 450, TA vale 200. Dentre as respostas que nós tínhamos lá, esta é a resposta D. Ok? Dúvidas, vocês perguntem no fórum, tá, pessoal? Não esqueçam do fórum, importante passo para vocês esclarecerem a dúvida. Vamos voltar aqui. Então, atividades, tá, pessoal? Para a aula de hoje, tá? Tem mais alguns exercícios que eu gostaria que vocês fizessem. A gente pulou essa página aqui, não sei porquê. Exercício 19, 20, 21 e 23 da página, eu esqueci de colocar a página, deixa eu olhar aqui, da página 91, tá? Página 91, que é a equação de Clapeyron. Faltou a gente fazer os exercícios, tá? Não esqueça de anexar na mesma tarefa da semana passada a resolução dos 7 exercícios, tá, pessoal, que eu pedi, tá? Então até a próxima, um bom dia para todos.